Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar prosseguimento a esses pequenos vídeos sobre filosofia. Hoje eu gostaria de tratar, enfim, né, sobre essa relação entre mito e mitologia, tentando definir o significado desses dois termos e tentando desnoblar ou tirar da nossa mente a noção de que os mitos e a mitologia são coisas únicas, exclusivamente relativas a, entre aspas, comunidades arcaicas, primitivas, antigas, etc. E evidenciar o fato de que, na verdade, o mito é uma forma de pensamento que encontra-se em inúmeras sociedades, em inúmeros momentos históricos, tanto no passado remoto quanto nas sociedades odiernas, né, ou no contemporâneo. Eu escrevi um pequeno texto sobre isso, na verdade, de umas 5 páginas. Eu acabei dividindo em duas partes. Uma primeira que fala especificamente sobre essa relação entre mito e mitologia, no qual eu tento definir ambos. E uma segunda parte que eu falo sobre essa relação entre mito e pensamento lá na Grécia antiga, né, na Grécia arcaica. Aí eu acho que essa segunda parte eu deixo para tratar num outro vídeo, para que esse não fique com 40 minutos de duração. Então, pois bem, como eu disse, é um texto simples, é um pequeno ensaio. Que é o seguinte, retomamos a partir daqui nossos estudos sobre filosofia. Gostaria de realizar inicialmente uma breve discussão ou barra apresentação do papel dos mitos para o desenvolvimento do pensamento humano. Antes de qualquer coisa, é importante destacar que o mito não é um elemento de entretenimento, né? O mito não é uma fábula, não é simplesmente uma alegoria, uma história, entre aspas, infantil, ou como diz um título de um livro famoso, né? Mitologia, a idade das fábulas. Não, o mito é uma coisa que tem, na verdade, um significado muito mais profundo e significativo sobre a compreensão da humanidade sobre a sua própria experiência, né, na vida. O mito ocupa, na verdade, um lugar fundamental para a compreensão do mundo e de nós mesmos, das diversas formas de organização social, etc. E até para isso, eu tinha separado uma coleção que eu pretendo reler esse ano. Na verdade, eu acho que eu já li mais 2 vezes, mas eu gostaria de fazer uma segunda leitura. Chega, as páginas já estão amareladas e sujas de tanto que eu leio esses textos, porque às vezes eu pego para ler no trabalho, estou no ponto de ônibus, no mercado, estou com esses livros na mão. Que é uma coleção do Michel Eliade, chamado História das Crenças e das Ideias Religiosas. Aí tem o volume 1, que é da Idade da Pedra aos Mistérios dos Eleusis, quer dizer, daquelas religiões da Grécia Antiga, porque de fato da Grécia nós temos mais contatos e informações sobre os mitos e, entre aspas, a mitologia grega, do que especificamente com as inúmeras religiões que existiram, né, ou coexistiram na Grécia, principalmente no período arcaico e clássico, né? Enfim, e o conhecimento que nos dá acesso, e esse conhecimento dos mitos, ou dessa entre aspas, mitologia, dessas narrativas fabulosas da Grécia Antiga, nós temos contato devido à poesia épica de Homero, de Hesíodo, de, né, etc. Aí tem o volume 2 que fala de Gautama Buda, né, ou Siddhartha Gautama, ao triunfo do cristianismo, ali nos primeiros séculos da nossa era, né, que é bacana, que eu acho que ele trata ali de religiões e de complexo de religiões ali do século VI a.C. até o início da Era Comum, né?
E o terceiro volume, né, de Mohammed, a, a Idade das Reformas, né, até o século XV, XVI, que é bacana também. Infelizmente é o volume menor. Aí voltando, né, palavras como mito e mitologia são utilizadas de forma indistintas pelo senso comum, né, pela essa linguagem do cotidiano. Porém, elas possuem significados bastante diferentes, apesar de complementares. Aliás, né, o mito é basicamente uma narrativa ou uma história, né, que se propõe a tratar de duas coisas: ou sobre o tempo das origens, ou e por fornecer o modelo, né, ou, por exemplo, como devemos conduzir nossas vidas. Quer dizer, o mito basicamente é uma narrativa, é uma história que tem como proposta duas funções básicas. Contar ou revelar esse segredo sobre o tempo das origens, né, como surgiu o mundo, de onde vieram os deuses, né, qual a origem das nossas tradições, etc. E dois, o mito ele traz histórias exemplares, né, como por exemplo a de Jesus, de Buda, de Mohammed, Hércules, etc. O indivíduo de uma dada sociedade ele aprende como ele deve se comportar, né, quais são os paradigmas básicos da sua sociedade, a partir desses mitos, dessas narrativas, dessas histórias fabulosas que muitas vezes têm um caráter alegórico. A partir dos mitos, por exemplo, sabemos como os deuses criaram o mundo, por que os seres humanos morrem, como devemos nos portar em relação aos nossos familiares e amigos, etc. Já a mitologia seria, na verdade, um conjunto dessas narrativas produzidas por um determinado povo. E é justamente daí, ou por isso, que nós falamos, por exemplo, de uma mitologia judaica, uma mitologia chinesa, grega, iorubá, etc. Né? Mito e mitologia não são elementos restritos a culturas antigas, né? Ou entre aspas arcaicas, primitivas, como já havia anunciado antes. Todas as culturas, todos os povos, independente do período histórico no qual viveram ou no ambiente ao seu redor, produziram os seus próprios mitos e, entre aspas, uma mitologia particular. Apesar de alguns autores apresentarem a noção de que supostamente haveria uma espécie de imaginário coletivo, em especial um imaginário mítico, que sempre se reproduz independente da cultura ou do período histórico, que apesar de existirem variações entre os mitos dos diferentes povos, culturas e momentos históricos, mas sempre haveriam, entre aspas, elementos comuns que subjaceriam, né, a essas narrativas, esses conjuntos de mitos que revelariam elementos intrínsecos, né, ao que a gente poderia chamar de alma humana, mente humana, da condição humana, etc. E haveriam vários motivos para isso. Né? Há autores que falam, por exemplo, entre aspas, de uma mitologia original, que ela se disseminou ao redor do mundo através dessas levas de migrações que houveram na antiguidade. Quer dizer, desde os povos coletores-caçadores lá da Era do Gelo, que veneravam o urso da caverna, o bisonte, a pantera, até as sociedades tecnológicas do século XXI, todas elas produziram narrativas de caráter mítico. Claro que algumas são mais famosas do que as outras, né? Esse conjunto, esse pacote da mitologia greco-romana, o judaico-cristã, que são as mais relevantes para a constituição do que hoje nós chamamos do imaginário ocidental. Antes do desenvolvimento das religiões, da filosofia e das ciências, o mito era, entre aspas, a única ferramenta da qual os povos se utilizaram para compreender a si mesmos e o mundo. E, na Grécia Antiga, em seus períodos mais arcaicos, né, mais antigos, era exatamente isso que ocorria. Porque, como eu disse, como a maior parte dos livros de filosofia tratam dessas vertentes da filosofia que surge na Grécia Antiga, é interessante a gente pensar como que se constituíram aquelas narrativas míticas originárias da Grécia Antiga e como elas, entre aspas, influenciaram o desenvolvimento desses primeiros elementos ligados à filosofia lá na Grécia Antiga por volta do século VI, século VII a.C. Mas não pensar a mitologia grega como algo privilegiado, porque de tanto ouvir sobre esses mitos gregos, muitas pessoas ficam tentadas a imaginar, né,
ou a crerem que mitos são apenas aqueles gregos, né? Assim como fábulas são aquelas germânicas, né? Coletadas pelos irmãos Grimm, e outras culturas, por exemplo, não produziram conto de fadas, assim como outras culturas não produziram seus próprios mitos e coletâneas de mitos, né? As mitologias. E na Grécia Antiga, em seus períodos mais arcaicos, né? Repetindo, era exatamente isso que ocorria. Quer dizer, antes da existência desse pensamento de caráter filosófico e científico, haviam os mitos que tentavam responder esses dois elementos básicos, né? Trazer revelações sobre o tempo das origens, né? Sobre a nossa cultura, a nossa língua, as nossas tradições, etc. Ou apresentar histórias exemplares, né? Que serviam de modelos para os jovens, né? Eram os mitos que forneciam aos jovens aqueles elementos básicos que eles deveriam conhecer para se adequarem aos contextos culturais das mais variadas épocas, né? Estamos agora tratando de um período muito recuado no tempo, que se estende ali do segundo milênio antes de Cristo até meados do século sétimo antes de Cristo, porque aqui no caso se referido a essa cultura, essa civilização grega nesse período que os historiadores chamam de arcaicos, né? Que é do segundo milênio antes de Cristo até o século X, né? Antes de Cristo. Um período tão antigo que ali mito e história se confundem, né? Quer dizer, a humanidade naquele período, entre aspas, não via essa separação entre mito e história, como nós fazemos hoje, assim como, por exemplo, é comum entre os religiosos cristãos atuais, assim, que fazem uma leitura mais literal da Bíblia, e enxergam, por exemplo, na Torá, ou no Pentateuco, no Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos, não simplesmente uma coletânea de mitos, mas uma transcrição quase que histórica de acontecimentos que supostamente ocorreram no futuro, quando na verdade o mais correto seria interpretar aqueles textos de uma forma alegórica, né, sobre essa relação entre o humano e o sagrado, né, o divino, o transcendente. Voltando, e as brumas do tempo transformavam ou transformaram a imaginação humana no tecido da realidade. Era uma época na qual os deuses luminosos se encontravam nos rios, nos montes e nos campos, e a ação divina era um elemento central para a definição da política, da economia e da vida no dia a dia, né, da vida cotidiana. Esses mitos, por milênios, foram gestados pela voz dos aedos, que eram, entre aspas, poetas populares que viajavam ali de cidade em cidade, de povoamento em povoamento, declamando versos inspirados pelas musas, né? Que eram aquelas filhas de Zeus, porque dizem, ou diz o mito, né? Em especial ali em Hesíodo, né, na Teogonia, que após a titanomaquia, naquela guerra colossal entre o, os filhos de Cronos e os titãs, Zeus ele desposou, ele se casou com Mnemosine, que é a deusa da memória, e com ela ele teve, se não me engano, 9 filhas, que eram as musas. E as musas elas passaram desde então a cantar, é, evocando, né, ou declamando, ou enaltecendo o feito dos deuses nessa grande guerra que houve no passado e que definiu essa configuração do mundo como nós temos hoje, né? Que é bacana. Voltando, vou até repetir, que eu achei bacana. E esses mitos, por milênios, foram gestados pelos aedos, que eram poetas populares que, viajando de cidade em cidade, de povoamento em povoamento, declamavam versos inspirados pelas musas, filhas de Zeus, e ajudavam a compor a compreensão sobre a estrutura do cosmos e as diversas formas de interação entre divindades e humanos, que não viviam, entre aspas, em esferas separadas, mas se compartilhavam o mesmo céu, das mesmas águas e se banqueteavam juntos. Porque nesse período, né, repetindo a expressão famosa, nessa idade das fábulas, e principalmente nesse imaginário grego antigo, os deuses eles não eram transcendentes, eles não estavam fora do mundo,
Porque os gregos antigos, na verdade, a boa parte dos deuses antigos não pensavam nessa separação ou divisão radical, né, entre humanidade e esses seres luminosos. Porque para nós cristãos, Deus ele é transcendente, né? Ele está fora do mundo e ele cria o mundo e a humanidade. Para esses povos tradicionais, como os gregos, desse chamado período arcaico, né, 2000, 1000 anos antes de Cristo, os deuses eles não criaram o mundo, eles não criaram a humanidade. Deuses e humanidade eles simplesmente surgem na Terra ou da Terra, né? E entre aspas os deuses eles entre aspas continuam aqui, né? Uma proximidade maior, uma identificação maior, né? Entre essas esferas, que elas não eram tão separadas como posteriormente judeus e cristãos passaram a conceber e criaram, entre aspas, essa visão moderna sobre a divindade, né? Mas aí já é uma outra história, né? Homero e Hesíodo foram os mais importantes desses poetas populares, apesar de não termos certeza se eles de fato existiram. Porque eu não sei até onde que isso remonta, mas essa noção de que essa épica grega ela surgiu de forma, entre aspas, primeiro na oralidade, não, essa noção de que essa épica grega que trata desses mitos e que reúne essa mitologia, ela surgiu primeiro de uma forma popular, através de narrativas orais, e séculos depois ela foi transposta para uma versão escrita, talvez ela seja muito mais uma visão romântica, né? Essa noção de uma poesia popular, né? E autêntica, repetindo, talvez seja mais uma visão mítica, né? Sobre a criação desses textos famosos, que daqui a pouco eu vou falar quais são, do que o que de fato ocorreu. Porque muito provavelmente houveram sim poetas que deram forma a esses versos, né, em forma escrita, e posteriormente se desenvolveu esse mito, né, de uma poesia popularesca, né, ou popular, né, que agrega elementos tradicionais do povo e que posteriormente é que ela é transformada em verso. Mas é uma discussão que não cabe aqui o espaço, né, para isso. Aí voltando, é, Homero e Hesíodo foram os mais importantes desses, entre aspas, poetas populares, apesar de não termos certeza se eles de fato existiram. Se especula que viveram ali por volta do início do primeiro milênio antes de Cristo, porém seus textos só saíram da oralidade e ganharam uma versão escrita ali por volta do século VIII antes de Cristo, pois o alfabeto foi uma tecnologia incorporada muito tardiamente pela cultura grega. É engraçado a gente pensar na escrita, né, na leitura, no alfabeto como tecnologias, mas de fato eles são peças tecnológicas. A cultura grega teve acesso ou contato com a escrita por intermédio dos minoanos, daquele povo ou dos povos que habitavam a ilha de Creta. Porém, inicialmente essa escrita era usada de uma forma muito restrita, né? Para o registro das safras, dos nomes dos reis, de cidades, para demarcar ali aquelas pedras mortuárias, etc. E na cultura grega, essa absorção da tecnologia do alfabeto, né, e da escrita, e portanto da leitura, ela se deu de forma inversa ao que geralmente se pensa. Não é que primeiro aquelas camadas mais populares da Grécia Antiga, em especial ali pequenos comerciantes, né, aquelas pessoas que faziam comércio marítimo, entraram em contato com a escrita e posteriormente as chamadas, que nós poderíamos chamar de elites ali dessas sociedades gregas, absorveram essa tecnologia. Então, por muito tempo, na cultura grega, houve uma certa repulsa ou aversão a isso que nós chamamos de escrita, né? E de, entre aspas, literatura. Isso acaba se refletindo muito, por exemplo, numa figura de um filósofo que surgiu lá no século V chamado Platão. Mas isso aí já é uma outra história, né? É,
Os dois grandes poemas homéricos foram a Ilíada e a Odisseia. Mas é bom lembrar que Homero, a ele é atribuído uma série de outros poemas, né? Como, por exemplo, a Braqueotomia, que é uma, uma narrativa de tom épico que mostra uma luta entre rãs e camundongos. Há uma série de poemas atribuídos a ele, que são chamados de hinos homéricos, que só nos chegou, na verdade, pequenos fragmentos dessas obras, ou até tem um, que saiu, se não me engano, pela editora Unicamp, pela editora não sei se foi da Unesp ou da Unicamp, mas daí, voltando, né? O primeiro, quer dizer, a Ilíada, ele canta, né, ele narra a Guerra de Troia, que se estendeu por um período de 10 anos e tem como destaque a ira de Aquiles, o maior dos heróis gregos, porque os heróis eram justamente aqueles nobres guerreiros que foram a Troia guerrear. Né? Hoje a gente tem uma compreensão diferente da palavra herói. E serviu de mote, né, para uma série de outras narrativas, né, relacionadas com esses feitos dos heróis gregos. E o segundo, né, a Odisseia, trata do Nostros, né, do regresso de Odisseu, que, por desafiar a ira de Poseidon, vaga durante 10 anos nos mares, enfrentando sereias, ciclopes, bruxas e monstros marinhos dos mais diversos, além de povos que estavam além do mundo civilizado, por exemplo, os comedores de lótus, ou esses próprios ciclopes que não conheciam as leis básicas de hospitalidade, que eram canibais, não conheciam o vinho, etc. Né? Até finalmente retornar ao seu reino, Ítaca, né? E aos braços da sua esposa Telêmaca, ou da sua esposa Penélope, e rever o seu filho, né? O que é o Telêmaco, que quando ele deixou Ítaca, né? Há 20 anos, o filho era apenas um bebê recém-nascido. Já Isíodo tem como esses poemas mais famosos, Os Trabalhos e os Dias, que traz, dentre outras coisas, o mito das 5 raças, o mito de Prometeus, né, de Pandora, vários outros. Outro de seus poemas famosos é a Teogonia, que trata, na verdade, da origem dos gregos e dessas lutas diversas pela soberania dos deuses luminosos do Olimpo e que tiveram como desfecho a construção disso que nós chamamos de cosmos, né? De um universo organizado e da soberania de Zeus, que é esse deus da justiça e da ordem. Né? Os mitos eram elementos fundamentais para a educação dos jovens gregos. Era através deles que aprendiam como se portar, o que ambicionar, entravam em contato com as narrativas sobre as origens das suas tradições e ajudavam a constituir o que os helenistas, os estudiosos da cultura grega, chamavam de paideia. Paideia é uma palavra grega muito antiga e, em suas origens, queria dizer simplesmente, entre aspas, formação dos meninos. Porém, ali, ao longo do desenvolvimento da civilização grega, a palavra ganha um sentido mais sofisticado e incorpora os ideais mais elevados da formação do ser humano. Todos os povos se preocuparam, ou se preocupam, né, com a formação barra, né, educação dos jovens. Porém, até onde sabemos, os gregos foram os primeiros a criar uma palavra específica para definir esse esforço de formação e a desenvolver uma preocupação consciente sobre a importância de um modo próprio para a educação. Aí você pode pensar, por exemplo, na origem do que nós chamaríamos de pedagogia, etc. Né? Mas sempre tentando manter na mente que, por a Grécia ter sempre sido alvo de estudos mais profundos, talvez esses elementos gregos tenham se resguardado, enquanto de outras culturas, como o da Egípcia, da Babilônia, da Suméria, etc., tenham desaparecido, mas que provavelmente fizeram movimentos que eram semelhantes, né, ou similares. Mito e pensamento na Grécia Antiga estavam indissociavelmente relacionados. Né? A estrutura e os temas dessas narrativas míticas tradicionais contribuíram, em parte, para o desenvolvimento de novas formas de compreensão da realidade e a fomentar metodologias ou métodos para questionar e analisar o que é o real e o que é o ser humano. Temas presentes dos mitos, como por exemplo uma explicação para o cosmos,
essa ordem universal que confere beleza ao mundo, e a arqué, esse, entre aspas, princípio originário de todas as coisas, ou até mesmo o logos, uma racionalidade inerente ou comum na própria realidade, gradativamente estimularam o pensamento mítico, né, e mitológico a incorporar novas formas de expressão nessa tentativa de melhor responder a essas indagações ou questionamentos fundamentais da experiência humana, contribuindo para o surgimento do que posteriormente seria chamado de filosofia grega. Eu gosto de pontuar sempre isso, né? Que surge na Grécia uma forma de reflexão de pensamento filosófico, mas outros povos fizeram movimentos semelhantes, né, que poderiam também e devem ser conhecidos ou chamados de filosofia. Mas como geralmente é, é isso que nós chamamos de o que nós chamamos de filosofia muitas vezes se refere a essa produção grega, a gente destaca isso, mas sem deixar de pontuar a contribuição de outros povos, né, da África, do Extremo Oriente, do Oriente Médio, etc. E qualquer dia eu vou parar para pensar nessas origens, nessas fontes da filosofia africana, né, por exemplo, que é um tema que me interessa. E tem assim uma vasta literatura comentando sobre isso, mas eu tenho pouca coisa em casa sobre isso para tentar pesquisar e tal, né? Tenho que dar um upgrade aqui na biblioteca, né? E, enfim, né, é bom destacar que muitos autores criticam essa tese do milagre grego, né? Ou seja, a ideia segundo a qual os gregos, e apenas eles, desenvolveram uma forma de pensamento puramente especulativo, sem sustentação em experimentos ou na vida prática. E passam a defender que outros povos da antiguidade, repetindo, né, como os egípcios, os etíopes, os babilônicos, os hebreus, os orientais, né, tais como hindus, chineses, os povos nativos das Américas, como os Chauvin, os Bote, os maias, o povo de Nazca, né, de Tiahuanaco, também desenvolveram o que chamaríamos de filosofia, né? Mas que, porém, o realizaram tomando outras metodologias, investigando problemas particulares e talvez até diferentes e contrários ao que os gregos fizeram. Aí, como eu disse, porque realmente essa noção de que a filosofia ela nasce na Grécia, né, por volta do século VII a.C., e que os primeiros filósofos foram os pré-socráticos, talvez seja uma coletânea de informações erradas e preconceituosas do que exatamente uma informações históricas precisas. Porque, como durante muito tempo a filosofia foi considerada uma forma superior de conhecimento, essa forma superior de conhecimento e de pensamento ela só pode ter surgido na Europa e ter sido realizada por homens e por homens brancos. Né? E como eu disse, é mais uma colcha de preconceitos, essa suposta origem milagrosa da filosofia na Grécia, do que algo que de fato representa ou capta a história. Né? E por enquanto é só, porque eu queria gravar um vídeo só de 20 minutos, já me estendi. E no próximo vídeo eu queria comentar um pouco sobre elementos ali da cultura e da sociedade grega, ou da política grega, que auxiliaram o desenvolvimento de uma certa forma de filosofia, né? Por volta ali do século VI, do século VII a.C. Por enquanto é só, até o próximo vídeo.